Olá! O que realmente define uma pessoa como inteligente? Sabe, hoje a gente vai fundo nessa questão, mergulhando na obra revolucionária de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, para tentar entender isso melhor. Olha só, essa reflexão de Aristóteles de mais de 2000 anos atrás já ia direto ao ponto, né? A questão nunca foi não sentir raiva, mas como sentir raiva? Como usar essa emoção com inteligência? E é exatamente essa a essência do que a gente vai analisar aqui. A gente vê esses contrastes todos os dias. De um lado, uma pessoa que consegue, com um gesto simples, mudar o astral de todo um ambiente. Do outro, uma explosão de fúria por algo que depois parece tão pequeno. Então, o que explica essa diferença tão gritante no nosso comportamento? Para encontrar a resposta, a gente precisa olhar para dentro, para a arquitetura do nosso cérebro. Porque lá existem duas mentes diferentes, que estão o tempo todo numa dança e, às vezes, numa verdadeira batalha pelo controle. Primeiro, a gente tem a mente que pensa, a nossa mente racional. É a voz da lógica, aquela que a gente percebe conscientemente. É a parte que pondera, que analisa, que reflete com calma antes de agir. Só que, bem ao lado dela, tem a mente que sente, a mente emocional. E essa é uma outra história. Ela é um sistema muito mais antigo, impulsivo e poderoso. Quando as paixões vêm com tudo, é essa mente que assume o comando, e muitas vezes de uma forma que desafia a lógica. A chave para entender isso está na ordem em que nosso cérebro evoluiu. Primeiro veio o tronco cerebral, a parte mais primitiva. Depois, o sistema límbico, que é o berço das emoções. E só muito, mas muito tempo depois é que apareceu o neocórtex, o cérebro pensante. O ponto crucial aqui é o seguinte: o nosso cérebro emocional já existia muito antes do racional. E então, o que será que acontece quando esse cérebro emocional, mais antigo e mais rápido, resolve agir antes que o cérebro pensante tenha a chance de opinar? Funciona mais ou menos assim. Tudo que a gente vê ou ouve entra no nosso cérebro e chega numa espécie de central de triagem chamada tálamo. Dali o sinal se divide. A maior parte segue um caminho mais longo, caminho lento, até o neocórtex para ser analisado com calma. Mas uma pequena parte pega um atalho, uma via expressa, direto para a amígdala, que é tipo o nosso alarme de emergência. Essa descoberta do neurocientista Joseph Ledoux é incrível, porque ela mostra que a amígdala pode disparar uma reação antes mesmo que o nosso cérebro racional entenda direito o que está acontecendo. E esse fenômeno tem um nome: sequestro emocional. Sabe aquele momento em que a gente perde a cabeça, em que a emoção toma conta de tudo? É exatamente isso. E só depois, quando a poeira baixa, a gente para e pensa: nossa, o que foi que deu em mim? Isso tudo nos leva a uma questão fundamental sobre o que afinal significa ser inteligente. Essa pergunta aí é um verdadeiro quebra-cabeça. E a história de um jovem chamado Jason H. é um exemplo perfeito disso. Ele era um aluno nota 10, QI altíssimo, com um sonho de estudar medicina em Harvard. No papel, um futuro brilhante. Só que um dia ele tirou 80 numa prova de física. Uma nota que na cabeça dele poderia acabar com o seu sonho. E o mundo dele desabou. No impulso de pânico e fúria, ele simplesmente esfaqueou o professor. E aí fica a pergunta: como alguém tão inteligente academicamente pôde fazer algo tão catastroficamente irracional? E aí que a pesquisa mostra uma coisa impressionante. O QI, na melhor das hipóteses, contribui com apenas 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida. Isso mesmo, só 20%. Os outros 80% são resultado de outras forças. E a resposta está nesses 80%. Eles são, em grande parte, definidos por um outro tipo de inteligência. Um conjunto de habilidades que, como o Goleman argumenta, pode ser bem mais decisivo para a vida do que o QI. É a tal da inteligência emocional. Ok, mas o que forma esse conjunto de habilidades tão poderoso? O psicólogo Peter Salovey resume a inteligência emocional em 5 áreas principais. Olha só, tudo começa com a autoconsciência, que é perceber o que se está sentindo. Depois vem a capacidade de gerir essas emoções. Em terceiro, a de se motivar, usando as emoções como combustível para um objetivo. Aí vem a empatia, que é reconhecer as emoções nos outros. E por fim, a habilidade de lidar com relacionamentos. Juntas, essas 5 competências formam um mapa da inteligência emocional. De todas essas habilidades, uma delas é a base, é o pilar que sustenta todo o resto. E para ilustrar isso perfeitamente, tem uma história japonesa clássica sobre um samurai e um mestre zen. O mestre Zen, quando o samurai pergunta sobre céu e inferno, responde com um desprezo total. O samurai, claro, se sente insultado e a fúria toma conta. Ele saca a espada na mesma hora
pronto para matar o mestre. E bem nesse instante, com a lâmina no ar, o mestre diz com toda a calma: isso é o inferno. O samurai para, atônito. Ele percebe que o mestre não está falando de um lugar, mas daquele estado de raiva cega que o tinha consumido. A lição foi instantânea. Ele guarda a espada e se curva. Vendo a transformação do guerreiro, o mestre completa: e isso é o céu. Essa súbita consciência do samurai sobre o próprio estado emocional, essa clareza no meio da tempestade, é a definição perfeita de autoconsciência. É a capacidade de reconhecer uma emoção no exato momento em que ela acontece. Essa capacidade de ser um observador do nosso próprio mundo interior, mesmo quando tudo parece um caos, é o primeiro e, sem dúvida, o mais importante passo para se trazer inteligência para as nossas emoções.